capítulo 6. Aí foi aí embaixo? Marcos capítulo 6, irmãos encontraram? Igreja Santa, nós iremos ler os 3 primeiros versos do Evangelho de Marcos, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Vamos orar, irmãos, somente até aqui. Querido Santo Deus, é uma porção maravilhosa da Tua palavra, Senhor. Hoje, nesta noite, iremos refletir nas maravilhas que o Senhor faz no meio do Teu povo. E cremos, meu Deus, que o Senhor ainda opera nos dias de hoje. Por isso, Senhor, eu te peço, opera tuas maravilhas no meio do teu povo. Trabalha as tuas maravilhas no meio da tua igreja. E faz, Senhor, com que creiamos que as tuas maravilhas podem ocorrer através de nossas vidas. Pai Santo, eu rogo-te, abre os nossos ouvidos para entender a tua palavra. E faz, Senhor, com que o nosso coração possa estar disposto a recebê-la. Porque sem um coração disposto a receber a tua palavra, Senhor, praticamente não é eficaz a tua palavra em nós. Por isso, Senhor, quebranta o nosso coração para podermos receber a tua santa palavra e nela, Senhor, poder habitar, vivendo, buscando, trabalhando, compreendendo ela para que ela seja viva e eficaz em nossas vidas. É o que te peço e já te agradeço tudo. No nome santo de Jesus, a igreja concorda dizendo amém. Podem sentar, povo santo. Marcos capítulo 6. Aqui Jesus está voltando para a sua terra, para a terra onde ele viveu os primeiros anos de vida. Foi ao Egito, nós sabemos, ele nasceu em Belém, foi para o Egito e voltou aproximadamente aos 3 anos de idade e habitou em Nazaré, até a saída do seu ministério. Jesus, aqui, quando ele chega em Nazaré, ele não chega de mãos vazias. Ele sai de Nazaré e ele era muito conhecido na cidade. Mas aí ele sai para fazer aquilo que ele tinha vindo na terra para fazer, que era pregoar o ano aceitável do Senhor. E ali, saindo de Nazaré, ele começa a operar milagres, sinais e maravilhas no meio do povo. E ele parece que faz o seu quartel-general ali em Cafarnaum, na Galileia. E fazendo ali o seu quartel-general, ele sempre saía, dava uma volta e voltava para Cafarnaum. E fazia milagres em muitos territórios. E a Galileia, queridos, era um território que, segundo o historiador Joséfo, tinha em média 240 cidades e vilas. Era uma região ali de aproximadamente 2 milhões de habitantes. E Nazaré estava incluso ali dentro da Galileia. Quando Jesus ele sai de Cafarnaum e adentra a Nazaré, a Bíblia diz que ele entra na sinagoga e começa a pregar, e começa a orientar o povo, e as pessoas se maravilharam da sua palavra. Aí não só obstante as palavras de Deus trabalhando no coração daqueles homens, as pessoas eram curadas, os surdos ouviam, os paralíticos andavam. E é isso que você vai perceber escrito até em Marcos 8, o que acontecia com as maravilhas de Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, e maravilharam-se, e as maravilhas que ele faz por suas mãos. Que maravilhas são essas? Em Marcos 7:37 diz assim, que as maravilhas de Deus era, não somente fazia ouvir os surdos, como também os mudos falarem. Deus era um Deus que operava milagres, sinais e maravilhas, mas mesmo operando esses sinais naquele lugar, em Nazaré, na terra onde ele fora criado, as pessoas não o aceitaram.
Por que não o aceitaram? Porque o conheciam desde a tenra infância. Jesus era conhecido, é tanto que se você conseguir e ler a sequência do texto de Marcos 6, vai dizer que quem é esse? Este não é o carpinteiro. As pessoas reconheceram Jesus. Este não é o carpinteiro, o filho de Maria, não vivem com a gente os seus irmãos. E o texto vai dissertando quem era Jesus. E Jesus, por ter sido muito conhecido ali, apesar, queridos, de Jesus ser uma pessoa íntegra no meio daquela sociedade, Jesus, ele não cometeu nenhum pecado quando esteve aqui na terra. Então as pessoas falavam de Jesus pela sua simplicidade, pelo seu emprego. Ele era um carpinteiro. Essa palavra no hebraico, ela pode trabalhar entre aquele que trabalha com madeira ou aquele que trabalha construindo casas, como um pedreiro. Então Jesus ou era um trabalhador de madeira ou era um pedreiro construtor de casas. Não sabemos ao certo. Mas o que eu quero lhe dizer é uma coisa, que ele tinha uma profissão que não lhe daria tempo de dedicar sua vida aos estudos, a conhecer a palavra. Por isso que as pessoas se maravilharam de Jesus. Mas mesmo assim, não o aceitaram. Então o primeiro ponto que me salta aqui para trabalhar conosco nessa noite, é que muitas vezes nós também, após aceitarmos a Cristo, após termos uma vida transformada, nós também não somos aceitos na sociedade. Nós também não somos aceitos no convívio onde temos. As pessoas não aceitam a nossa crença. As pessoas não aceitam a nossa transformação. Elas começam a nos criticar pelo nosso passado. Então eu quero lhe dizer uma coisa, por que elas dizem isso? Porque elas não aceitam, porque elas não conhecem o nascer de novo. Elas não conhecem uma novidade, viver em novidade de vida. Elas não conhecem quando você vive e habita o Espírito Santo de Deus em sua vida, retirando de você o pecado que você outrora praticava, e você agora passa a ser um cidadão do céu. Eles não reconhecem isso, não reconheceram em Jesus e não reconhecerão em nós. Por isso nós não podemos abrir mão das nossas convicções. As nossas convicções não precisam ser religiosas, não. As nossas convicções precisam ser pautadas no sangue do Cordeiro, pautadas no Espírito Santo de Deus, e não numa religiosidade efêmera. Então entenda isso, nós nascemos de novo. Não importa se não nos aceitarem, não importa se continuarem criticando a gente, não importa se quiserem nos tirar a nossa paz falando mal de nós. Não se importe com isso, porque o próprio Cristo foi renegado na sua terra, mesmo praticando sinais e maravilhas. Amém? Esse ponto está compreendido? Então não desista da fé. Eles vão criticar, eles vão falar mal, principalmente aos novos convertidos. Eles vão levantar muitas coisas contra você, vão lembrar do seu passado, vão apontar o seu passado, vão apontar os seus erros. E pasmem, os da sua casa, os da sua própria casa levantarão o calcanhar contra você. Porque Jesus, ele estava na sua terra natal, querido. Na sua terra natal não, na terra onde ele viveu muitos anos. Ora, Nazaré, queridos, era uma região que era muito... As pessoas não aceitavam Nazaré, os eruditos não aceitavam Jesus, porque diziam, este é o Galileu, este é o Nazareno. Mas, queridos, Jesus não veio dali, Jesus não nasceu ali, Jesus foi apenas criado ali. Por isso que os judeus não o aceitaram. Jesus, queridos, é o Messias, e nós vamos trabalhar tentando provar e buscando provar que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, aquele que havia de vir. Porque nenhum livro antigo, os líderes das religiões, das grandes religiões, prenunciavam o nascimento de alguém, de um grande líder. Não, eles nunca fizeram isso. Mas Jesus, ele tem a sua vinda prenunciada desde Gênesis, capítulo 3, verso 15. Que quando Adão peca, quando Eva peca, e quando eles estão ali para ser expulsos, e o Senhor vem lançando uma profecia, dizendo que nasceria um filho da semente de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar. E este era Jesus sendo anunciado. Jesus era o Messias. Por que ele era o Messias? Porque ele foi anunciado o seu nascimento virginal, e Jesus nasce de uma virgem. Então os textos aqui falam muito do Jesus como Messias. A Bíblia inteira revela isso. Em Isaías 7,14 diz assim, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Jesus era um Messias predito, ele teria que vir, e ele veio.
Porque ele veio de uma virgem, ele veio de Maria, virgem ainda, e ele nasceu. A Bíblia diz que o Messias teria que nascer em Belém, e é profetizado em Isaías, em Miqueias 5:2, diz assim: e tu, Belém e Efrata, pequena demais para figurar como grande de milhares de Judá, de ti sairá um que há de reinar em Israel, cujas origens desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Era profetizado que o Messias viria de Belém, e Jesus, ele nasce em Belém. Jesus, ele se torna, ele vai, os textos vão corroborando com ele, vão concordando com Jesus, para Jesus ser ali o Messias esperado pelos judeus, o Messias profetizado em todas as Escrituras. E mesmo assim eles não o aceitaram. O povo não o aceitou. Por que não o aceitou? Eles entendiam que aquele que viria como Messias viria para livrar Israel da opressão romana. Eles esperavam que o Messias viesse, fizesse um levante de um grande exército e derrotasse e destruísse aqueles que escravizavam Israel. E Jesus veio e destruiu aqueles que escravizavam Israel, e não só Israel, mas o mundo inteiro, que é o pecado. Jesus, ele destruiu o pecado, e eles não entenderam, acharam que o livramento era apenas físico, mas Jesus veio nos livrar da morte e do inferno. E ele é o nosso Messias. Entenda uma coisa, não tem como vir outro Messias, igreja. Por que eu digo isso? Porque o Messias teria que vir da semente, do rebento de Jessé. Lá em Isaías 11, diz que viria da raiz de Jessé, do rebento de Jessé, da tribo de Judá, descendente do rei Davi. Se Jesus não é o Messias, é impossível se encontrar um Messias hoje. Por quê? Porque em 70 depois de Cristo, o general Tito, ele destruiu o templo de Israel, ele destruiu, não ficou pedra sobre pedra, segundo foi profetizado pelo próprio Jesus. E o templo foi destruído, e toda a genealogia que tinha, dizendo de qual família era, e as descendências e as eras foram queimadas. Eles não têm como encontrar uma prova hoje de que vai vir um novo Messias. Eles não conseguem, os judeus atuais jamais conseguirão encontrar um Messias, porque o Messias já veio, eles não o reconheceram, mas aqueles que o reconheceram, Deus deu o poder de se tornar filho e filha de Deus. O nosso Jesus é o Messias, igreja. Então, Isaías 61, que eu preciso que você abra para podermos entender esse mistério, para chegarmos aonde, na aplicação da mensagem de hoje. Isaías 61, ele diz o seguinte, a respeito de um Messias que viria: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar aos quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí o texto continua falando do Messias. Isso é cumprido, irmãos, lá em Lucas 7. Quando Lucas narra ali um acontecimento de que João Batista era um grande profeta, respeitadíssimo na comunidade de Israel. João Batista foi o último dos profetas que apregoou o ano aceitável do Senhor, apregoou a vinda do Messias, aquele que viria, que era maior do que João Batista. João Batista era respeitado em todo o império, a ponto de um imperador se entristecer quando deu a palavra para arrancar-lhe a cabeça. O próprio imperador temeu, porque João Batista era um profeta muito querido e muito afamado, e que as pessoas temiam as suas palavras. E João Batista envia os seus discípulos para Jesus. Aqui nesse fato de Lucas 7, 20, do 20 ao 23, diz assim, quando os homens, e são os discípulos de João Batista, quando os homens chegaram junto dele, junto de quem? De Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? O verso 21 do capítulo 7 de Lucas: naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide, anunciai a João Batista
o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus confirmando que era o Messias, mas Jesus não confirmou que era o Messias de palavra, não. Ele cumpriu, ele curou na frente daqueles discípulos, ele mostrou o seu poder, ele mostrou ao que veio, ele mostrou as suas maravilhas. Jesus, ele não era pessoa para mostrar a sua vida de palavras, não. Ele mostrava com as suas ações. O mesmo exemplo que ele nos deu, que ele deu, é que ele quer que nós também façamos, que nós tenhamos menos palavras, que nós tenhamos mais ação. Essa é a grande motivação. E aí eu chego mostrando que Jesus é o Messias, por isso que as pessoas se maravilharam. E essas maravilhas, que são os sinais, eles vão seguir aqueles que crerem. Como está lá em Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais de cura, de libertação, seguirão aos que crerem. E o ponto que nós queremos abordar nessa mensagem é esse. Muitos de nós queremos desfrutar das maravilhas de Deus. Muitos de nós queremos ser usados por Deus para curar, para repreender enfermidades, para orar e Deus fazer o milagre. Muitos de nós queremos isso, mas não queremos seguir o exemplo de Jesus. Então Deus não vai realizar as suas maravilhas através das nossas vidas, se não usarmos Jesus como exemplo. Jesus é o nosso exemplo para nós vermos cegos enxergando, surdos sendo restaurados, coxos ficando de pé, endemoniados sendo libertos. Por quê? Pelo poder e autoridade que Ele nos deu. Mas para isso acontecer, para essas maravilhas surgirem em nosso meio, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. É impossível participar dessas maravilhas sem ter o exemplo de Jesus, igreja. Entenda uma coisa. Jesus foi rejeitado pelos judeus, Jesus foi rejeitado pelo império, e Jesus também, queridos, foi rejeitado pelos seus discípulos. Observe, em João 14, 9 a 12, diz assim: disse-lhe Jesus a Filipe pedindo: mostra-nos o Pai, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe queria, além dos milagres e das maravilhas que Jesus estava fazendo na terra, ele queria ver Deus. Aí Jesus dá uma repreensão dele, diz assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Aí Jesus diz para ele o seguinte: crede, ao menos por causa das mesmas obras. Jesus estava dizendo para um discípulo que convivia com ele: observe as obras, observe o que eu estou fazendo, observe a minha liderança, observe os milagres que estão acontecendo, porque eu sou de fato o Messias. Jesus precisava provar constantemente que ele era o Messias, porque até entre os discípulos eles esperavam um Messias que libertasse o povo de Israel do jugo de Roma. Eu quero lhe dizer uma coisa, que esse desejo do homem muitas vezes é o nosso desejo também. Que queremos que Jesus nos liberte às vezes de uma perseguição física, nos liberte de um momento difícil da vida. Mas eu quero lhe dizer que Jesus está preocupado com a sua alma. Se você não for restaurado a sua saúde aqui, não se importe com isso. Se importe com a saúde espiritual da sua alma, aonde você passará toda a eternidade. Se importe com isso, preocupe-se com isso, porque o Senhor veio para nos libertar, mas nos libertar da opressão do pecado. Não se preocupe com essas perseguições físicas, não se preocupe com essa opressão do mundo atual. O mundo jaz no maligno. Nós que precisamos ser diferentes, igreja. Se queremos desfrutar das maravilhas de Deus, precisamos entender esses exemplos. Muitos de nós queremos as maravilhas de Deus e a queremos vê-la acontecer através de nossas vidas. Muitos de nós desejam assim, meu irmão. É assim mesmo. Queremos mesmo ser usado por Deus ousadamente. Quem aqui não quer de uma pessoa endemoniada se manifestar na sua frente e você repreender e ela ser liberta?
Todos nós queremos ser usados por Deus, todos nós queremos ser vasos de Deus, mas nós só conseguiremos ser vasos de Deus e operar através dessas maravilhas se nós seguirmos o exemplo de Jesus. E aí vai os exemplos de Jesus. Se nós desejamos as mesmas obras que o nosso mestre fez, precisamos viver como ele viveu. Para vivermos o sobrenatural de Deus, precisamos abrir mão das nossas vontades. Aí você vai observar o que foi que Jesus fez. Paulo narra isso em Filipenses 2, 5 e 7, diz assim: tende em vós, Paulo orientando os seus discípulos, aqueles novos crentes lá de Filipos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou-se. E Jesus abriu mão do seu trono de glória e veio fazer aquilo que deveria fazer nessa terra. A mesma coisa e o mesmo pedido ele faz para nós. Nós precisamos abandonar as nossas vontades, nós precisamos abandonar a nossa vida egoísta nessa terra, as nossas percepções físicas dessa terra, para vivermos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Para vivermos, nós precisamos nos esvaziar do nosso peso, esvaziar da nossa carga, esvaziar das nossas vontades, esvaziar dos nossos sonhos, porque os sonhos de Deus são maiores e melhores para nós, igreja. Deus, Ele quer derramar coisas grandes e profundas em nosso meio, mas Ele quer que nós despojemos, tiremos as cargas dos nossos sonhos, dos nossos projetos, para colocar Deus na frente da nossa vida. E eu quero lhe dizer que os seus projetos, se você tentar fazer sozinho, e você for um filho, uma filha de Deus, você se frustrará, porque aquele a quem Ele ama, Deus não permitirá continuar no caminho que Ele não preparou para você. Será menos doloroso se você entrar e obedecer a Deus. Esvazie-se, irmão, para que Deus possa lhe encher com o Santo Espírito dEle, para que Deus possa fazer coisas grandes através da sua vida. Esvazie-se. Outra coisa que aconteceu com Cristo, para que Ele fizesse essas maravilhas, para que Ele fosse usado com autoridade. Lá em Lucas 9, 23 e 24 diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então nós vemos que precisamos nos esvaziar para o Espírito de Deus trabalhar em nossas vidas, mas precisamos mudar a nossa postura nessa terra. Se queremos ser usados por Deus, nós precisamos negar as nossas vontades. Nós precisamos tomar a nossa cruz. Irmãos, é a coisa mais difícil do ser. Tomar a cruz é a mais difícil. O Evangelho de Deus é um confronto diário. Quanto mais você se aprofundar no Evangelho, mais você vai mortificar a sua carne, mais você vai ver o quão pecador você é, mais você vai ver o quão falho você é, porque é difícil negar a si mesmo. É difícil negar as suas vontades, mas é preciso. Mas Jesus diz aqui, não é só negar a si mesmo, não é só você abrir mão da sua vida, não. Você tem que pegar a sua cruz. Aí tem muitas pessoas que brincam: a minha cruz é a minha sogra, a minha cruz é uma enfermidade, a minha cruz é isso, a minha cruz é aquilo. Não, não é esse o sentido. A sua cruz é a sua vida indo em direção à morte, para que Deus possa viver, abundar poderosamente em seu ser. A sua cruz é você ir até a morte, é você perseverar até o fim. Essa é a sua cruz, perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Tome a sua cruz, igreja. Entenda que você foi chamado e foi liberto da escravidão do pecado, foi liberto do inimigo, foi liberto da opressão maligna, foi liberto das chaves do inferno, foi liberto da direção do inferno, para que Deus lhe desse vida e vida em abundância, para que Ele lhe desse uma eternidade na presença de Deus, para que Ele lhe desse as coisas inefáveis que não entenderemos, que não entendemos agora, mas entenderemos na eternidade, que é estar na presença de Deus lá na glória. Negue-se a si mesmo. Não é fácil, mas é uma ordenança do Pai.
E Jesus, ele seguiu toda a ordenança do Pai. Por isso que as maravilhas aconteciam em sua vida. Jesus, ele lidera pelo exemplo. Jesus, ele tinha íntima comunhão com o Pai. Tudo que Jesus pedia, o Pai cumpria. Por quê? Porque ele tinha uma vida regrada em oração. Se você quer ter intimidade com o Pai Celeste, nós precisamos viver uma vida de oração. As nossas vidas precisam estar pautadas na oração. Mas não é essa oração que você está fazendo 5 minutos antes de dormir. Não é essa oração que você está fazendo olhando para o relógio para sair para o trabalho, não. Você precisa entender que a oração que você tem que fazer é até o Pai falar com você. Não se levante da sua posição enquanto Deus não falar com você. Oração não é monólogo. Oração não é você falando sozinho ao vazio, não. Oração, ela é um diálogo. Jesus fala contigo. Jesus coloca no teu coração o que tu tem que fazer. Pratique a vida de oração, pratique uma vida de piedade. Deus falará com você, igreja. Deus, ele quer trabalhar, mas ele quer que nós tenhamos ações voluntárias para ele, mas com convicção de que Deus é real em nossas vidas. Não podemos fazer orações achando que Deus existe, achando que ele vai ouvir, não. Nós precisamos fazer orações convictos de que Deus é real em nossas vidas. Deus, ele é real em nossas vidas. Todas as profecias da Bíblia Sagrada se cumpriram em Jesus. Todas as profecias pertinentes ao Messias se cumpriram em Cristo Jesus. Todas as profecias que Cristo falou, grande parte das profecias que Cristo falou, melhor dizendo, falou da destruição do templo em 70 depois de Cristo. O templo foi destruído. Jesus, ele falou que haveria guerras e rumores de guerra, aumentaria terremotos, e ele começou a falar disso. Isso ainda não acontecia naquela época, mas está se cumprindo cabalmente. Por quê? Porque céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo se cumpre. Se tudo se cumpre, também vai se cumprir. Se nós nos consagrarmos ao Senhor, ele vai nos usar. Ele vai usar a sua igreja para avançar. E nós precisamos entender esse princípio. Não tem como sermos usados nos dias de hoje com as maravilhas de Deus, se não negarmos a nós mesmos. Não adianta. Se você quiser viver uma vida fajuta, você vai viver a vida inteira enganando o pastor, enganando a esposa, enganando a si mesmo. Mas a Deus ninguém engana, porque Ele sonda o nosso coração. Deus, ele nos conhece antes de termos sido formados no ventre da nossa mãe. Todos os planos nossos podem ser frustrados, mas todos os planos que Deus preparou para nós, nenhum deles será frustrado. Eles acontecerão, igreja. Então entenda que nós não temos escolha a não ser adorar a este Deus maravilhoso que nos salvou e nos resgatou, e tirarmos tempo para orar a Ele, agradecendo a Ele pelo que Ele fez por nós e pelo que Ele vai fazer em nossas vidas. Jesus, ele orava antes de decisões importantes. Quantos de nós quebramos a cara, temos prejuízos grandes, porque não colocamos a vida de oração na frente das nossas decisões. Jesus, ele é um exemplo para nós, igreja. E ele orava antes das decisões importantes. Olha aqui, em Lucas 6, 12, 13, diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus, a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Jesus, para escolher os seus 12, ele não orou só por 1 hora, ele não orou só por 5 minutos, ele orou até o Senhor revelar quem era que ele teria que chamar para ser apóstolo. Isso é tomar decisões importantes. E ele sabia que um trairia, porque estava profetizado que um deles ia trair. Ele sabia quem era, e ele sabia que trairia, mas mesmo assim ele chamou, mas mesmo assim ele orou a noite inteira para isso. Então, através das decisões importantes que você vai tomar, igreja,
Não tome essa decisão pautada na sua mente, nas suas verdades. Tome a sua decisão nos joelhos, nas suas rótulas, dobradas perante a presença de Deus. E fique lá até o Senhor responder, até o Senhor revelar, até o Senhor dizer que você pode se levantar, que aquilo que você planeja irá acontecer na sua vida. Porque senão nós quebraremos a cara. Então, entenda esse princípio. Jesus, ele também, queridos, orava quando as coisas iam mal. Muitas vezes é da nossa tendência de, quando as coisas vão mal, logo nos afastar. Quando as coisas dão contrário, é logo se distanciar. Porque não, eu estou fazendo aqui, está muito errado, está tudo errado na minha vida, está tudo dando errado na minha vida, então a culpa é porque eu estou buscando a Deus demais. Aí você começa a esfriar. Mas você tem que fazer o contrário. Quanto mais pesada for a cruz, mais você tem que se colocar nos pés de Jesus. Quanto mais pesado for a perseguição, mais você tem que buscar ao Senhor. Mais você tem que se decidir buscar ao Senhor. Porque quando ali em Mateus 26:42 diz assim, Jesus retirou-se outra vez para orar. E disse assim, meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas faça-se a tua vontade. As coisas iam mal, Jesus iria para a cruz, ele sabia que iria para a cruz, e ele vai orar por várias vezes, e por 3 vezes ele clama ao Pai, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas mesmo assim, pedindo dentro das adversidades que ele estava para passar, daquela grande perseguição que ele estava para passar, ele ainda dizia assim, Senhor, faça-se a sua vontade. Tem muitas situações que nós passamos, igreja, que não entendemos, mas temos que dizer para o Senhor, Senhor, Tu estás vendo e Tu sabes da nossa dificuldade, mas faça-se a sua vontade. Diante da enfermidade, diante da desaprovação, diante da falta de emprego, diante da dificuldade financeira, não importa qual a sua situação, diante da crise na família, não se preocupe com isso, mesmo no tempo mau, ore ao teu Deus, como Jesus orava ao Deus Pai, e diga, diante da maior dificuldade da sua vida, Senhor, eu preciso que o Senhor passe de mim essa dificuldade, mas faça-se a sua vontade. Por quê? Porque a vontade do Pai é sempre melhor do que a nossa. A vontade do Pai é melhor do que os nossos desejos, igreja. Então busque sempre a petição de que Deus faça a vontade dEle em nossas vidas. E o interessante é que Jesus, ele coloca a vontade do Pai acima dele. Para mim, esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou. Muitos líderes têm ensinado as pessoas a exigirem coisas de Deus em suas orações, aquela barganha. Elas dão ordens ao Senhor achando que Ele é obrigado a cumpri-las. Mas Jesus fez exatamente o contrário. Ele foi submisso ao Pai em oração. Ele expôs as suas angústias, ele creu no poder de Deus e se submeteu à sua vontade, ainda que ela significasse a sua morte e morte de cruz. Jesus, ele não titubeou e não abriu mão. Jesus, ele é um grande exemplo para nós, porque ele diz que Deus está no controle de todas as coisas. Se a situação está adversa na sua vida, não se preocupe. Não se preocupe com isso, porque o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai cuidar de você. O Senhor lhe ajudará a passar esse Jordão. O Senhor lhe ajudará a passar essa tribulação e essa dificuldade. E eu ainda quero lhe dizer uma coisa: se Ele não contribuir com isso, se você não passar por essa perseguição, não se preocupe com isso. Permaneça fiel, que uma coroa de vitória está guardada no céu para você. Coloque-se de pé, igreja. Coloque-se de pé. Nós precisamos tomar decisões para ver as maravilhas de Deus. E eu quero encerrar com isso. Com o Senhor aprendemos a maneira correta de finalizar as nossas orações. É sempre dizer a Ele que confiamos em Sua vontade. Se nós queremos ser usados ousadamente pelo Senhor, igreja, se nós queremos ver as maravilhas de Deus acontecer no meio desse povo atual, os dons de Deus não sumiram, sumiu foi a nossa fé. Nós que deixamos de crer no sobrenatural de Deus. Mas para o sobrenatural de Deus acontecer em nossas vidas, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Então guarde isso nessa noite no seu coração.
Busque obedecer ao Senhor. E obedecer ao Senhor não quer dizer que você não vai errar, não é isso que eu estou dizendo. Nós vamos errar porque nós somos pecadores, nós estamos em um corpo caído. Não é isso, igreja. Mas você tenha um coração sincero para na hora que você errar, você declarar ao Senhor que errou, pedir perdão e Ele vai lhe perdoar. A graça de Deus vai permitir com que Deus tenha misericórdia de você e vai lhe perdoar. E aí você vai se levantar novamente e vai continuar a caminhada. Mas busque a caminhada tentando e buscando fazer a vontade do Pai nessa terra. Entenda esse princípio. Porque nós iremos ver as maravilhas de Deus quando nós tomarmos decisões para Ele. Vamos meditar numa canção para abrir o nosso coração para a nossa oração. Louvemos ao Senhor. Cadê o cantor? Jesus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Não deixe de adorar a Deus, irmão. O Rei dos Reis consagro tudo que sou. Gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos,
Igreja Santa, aqui estamos estourados no tempo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Há alguém que precise e entenda esse princípio e queira se reconciliar nessa noite, ou aceitar a Cristo como Salvador? Está todos em paz? A igreja está bem? Então vamos orar. Curva sua cabeça. Gracioso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra nos ensinar, Senhor, o que devemos fazer nessa terra. Ajuda-nos a botar em prática isso, Senhor. Se entendemos que a Tua palavra é a verdade, então, Senhor, precisamos entender que precisamos colocar em prática essas verdades para vivermos um evangelho maiúsculo nessa terra, para vivermos para Ti, da forma que o Senhor quer que vivamos. Pai Santo, modifica a nossa vida, trabalha em nosso ser, opera conforme a Tua vontade em nossas vidas. Faça-se a Tua vontade em nós. É o que te peço, já te agradeço. Tudo no nome santo de Jesus. A igreja concorda dizendo amém. Louvado seja o Senhor. Aplauda ao Senhor, igreja. Podem sentar, dar continuidade. Vamos para a oferta. Podem sentar, Igreja Santa. Faz parte da liturgia, faz parte da adoração. Isso é uma parte de adoração: ofertar, dizimar, contribuir para o crescimento do reino de Deus na terra. Vamos orar. Querido Santo Deus, chegamos num momento, Senhor, que precisamos ter esse entendimento, que a Tua casa, Senhor, precisa das nossas ajudas financeiras, das nossas contribuições financeiras. Derrama graça, poder, Senhor, na vida de cada um que irá contribuir com alegria. Aqueles que querem fazer e não podem, Senhor, abre portas aonde não tem portas e dá oportunidades para eles também contribuírem. Abençoa cada vida que aqui dentro desse templo está, poderosamente. Abençoa todos que vão ofertar e dizimar nesse local. E abençoa, Senhor, a liderança para entender e administrar bem, Senhor, essas finanças. É o que te peço, já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber, somente Deus, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, queridos? Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor.
Nós queremos aqui agradecer alguns visitantes. Está ali o nosso querido irmão Zé, irmã Mazinha nos visitando. Também a mãe do irmão Arnaldo está ali nos visitando. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Queridos, hoje foi o primeiro de uma sequência de 12 cultos. O nosso ministério, todos os anos, no início, nós temos essa liturgia, nós fazemos 12 cultos. Então hoje foi o primeiro dos 12, que nos demais cultos você venha para adorar a Deus, venha para cultuar o Senhor. E que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos conceda graça para nós vivermos isso que foi ministrado nessa noite. Nenhum de nós, irmãos, temos a condição, escute isso aqui, nenhum de nós, por nós mesmos, teremos a condição e a capacidade de vivermos o Evangelho. Nós só somos cristãos, nós só vivemos por causa do Espírito Santo que habita em nós. E nós precisamos estar constantemente pedindo ao Senhor, Senhor nos dê graça, Senhor nos ajude. É por isso que Paulo ele dá um conselho para a igreja do Senhor. Ele diz assim: prossigo para o alvo, Cristo, porque Cristo é o nosso exemplo. Se você olhar para a vida de A ou de B, irmãos, você vai encontrar defeito. Nós podemos ter 100 anos de crente, mas Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer que para nós partirmos daqui para uma eternidade, nós seremos transformados. Seremos transformados. O corrupto se revestirá da incorruptibilidade, para poder ter um encontro com Cristo. Então que nós possamos a cada dia tomar posse dessa palavra e estarmos diante de Deus, como Charles pregou nessa noite, clamando ao Senhor, Senhor nos dê condição, Senhor nos dê capacidade para nós vivermos o Evangelho, para nós vivermos segundo viveu Cristo. Cristo é o nosso exemplo, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar encerrando. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua vida, você que veio nessa noite adorar o Senhor juntamente conosco. O pastor Geazi foi para a Morada Nova, nosso pastor, para adorar o Senhor juntamente com os irmãos ali. Amém? Quantos estão gratos ao Senhor? Vamos orar. Não tem nenhuma aviso não, Charles? Eu quero convidar o irmão Marciano. Irmão Marciano para orar encerrando o culto. Em seguida eu estarei dando uma bênção apostólica. Amanhã nesse mesmo horário, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui louvando ao Senhor. Eu não estarei porque estarei trabalhando, mas os irmãos venham para junto adorarmos ao Senhor. Glória a Deus. Oramos em nome de Jesus. Senhor da glória, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede e termos aqui adorado o teu nome, te exaltado. Aleluia, ter ouvido a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um daquele que esteve aqui presente, Senhor. E que possa amanhã retornar para continuarmos durante esses 12 cultos louvando o teu nome, Senhor. Abençoa cada um, leva-nos em paz para nossos lares. Nos dá uma noite de um sono reparador. Guarda, Senhor amado, o teu povo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. As mãos para o céu, irmãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, repouse sobre a igreja do Senhor eternamente. Quem crê diz, uma linda salva de palmas para Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.